Olá, pessoal! Cumprindo com o meu objetivo de fornecer um conteúdo prático e objetivo para as empresas construtoras, eu trouxe nesse vídeo hoje para vocês o que a construtora deve fazer para atender à norma de desempenho no que se refere aos itens de porta de madeira. A revista Tecne publicou recentemente um artigo sobre esse assunto, de onde eu trouxe as principais informações aqui para vocês nesse vídeo. Vamos lá! Eu vou apresentar para vocês o que o projetista deve especificar em projeto, o que o setor de compras deve especificar e solicitar, cobrar do fornecedor para atender às exigências da norma de desempenho e o que a obra deve fazer para cumprir com as exigências. Então, o projetista ele deve especificar as portas em projeto de acordo com a norma 15930. Primeiro, ele deve classificar a porta de acordo com a classe prevista lá na norma, se é 1, 2 ou 3. Ele tem que classificar de acordo com o local de uso, ou seja, se ela é porta interna, porta externa ou porta de entrada. Tem que dizer também se essa porta deve ser resistente à umidade, que é uso em ambientes molháveis ou molhados, o local e o tipo de uso, se é privado, coletivo ou público, e as condições de exposição e tráfego, e também o comportamento provável do produto quando estiver em uso. E além disso, especificamente sobre a norma de desempenho, ele deve especificar as questões de isolação sonora, que é a acústica, e também a resistência ao fogo. Essas são as exigências para o projetista, o que ele deve cumprir ou o que a construtora deve exigir dos seus projetistas quando eles são terceirizados. Vamos lá, para o setor de compras, o que cabe para o setor de compras? Cobrar os laudos dos fornecedores e analisar esses laudos. Vamos entender direitinho quais laudos são necessários. Laudos de ensaios dimensionais e ensaios mecânicos. Os ensaios dimensionais são os desvios de forma e planicidade, que são as medidas de altura, largura, espessura, esquadro, abaulamento e encanoamento da porta, torção, curvatura. E a norma 15930, ela apresenta as tolerâncias limites para a variação dimensional, nesses casos do controle dimensional de forma e planicidade, e que devem constar lá nos laudos do fornecedor, tá bom? Além dos ensaios dimensionais, tem os ensaios mecânicos, que compras deve cobrar dos seus respectivos fornecedores, que são resistência ao carregamento vertical, ensaio de resistência à torção estática, impacto de corpo mole e de corpo duro e ensaio de resistência ao fechamento com presença de obstrução e também o ensaio de resistência ao fechamento bruto. Considerando ainda os requisitos de durabilidade e vida útil de projeto previstos na norma de desempenho, é importante a especificação e a aquisição de produtos previamente certificados por uma entidade confiável existente no mercado, tá bom? Vamos lá, e para a obra? A obra, é importante a obra fazer os ensaios para comprovar as informações do fabricante. Então, quais ensaios que a obra pode fazer? Os ensaios dimensionais, que eu citei anteriormente, ou seja, fazer as medições lá quando a porta chega na obra, medir comprimento, largura, esquadro, e também os dois últimos ensaios que eu citei, que é o ensaio com tarugo, que é tarugo na base do marco, verificando se não apresentam fissuras, deslocamentos e se o funcionamento continua adequado depois do ensaio. E também aquele ensaio das batidas de porta que é possível realizar na própria obra. A empresa construtora, fundamental que ela defina procedimentos para projetos, para compras e também para obra, com essas atividades que a gente destacou aqui. E extremamente necessário que se mantenham os documentos e registros aí da comprovação para atendimento da norma, tá bom? Atendendo a essas recomendações do projetista, o construtor, o incorporador e o usuário final, eles estarão bem mais amparados quanto ao desempenho requerido para o produto especificado. Então, pessoal, não se esqueçam, defina o procedimento, cobrem do projetista as especificações corretas, lá em compras, exijam os laudos dos fornecedores e recebam corretamente o produto na obra, mantendo
os respectivos registros e, sempre que possível, adquiram produtos certificados de entidades confiáveis. Tá ok, pessoal? Um grande abraço!